aqui no Retorno Metrópole em Foco. Estamos recebendo aqui o Daniel Tatini. Com esse nome dá para perceber que ele tem aí uma veia italiana e como todo bom italiano, né? Ele tem aí as raízes dele ali na Pompeia. Ele não gosta muito de falar sobre isso aqui, porque ele fala, mas é oposição, depois pega no pé. Bom, Daniel Tatini, ele que é o presidente da Signify aqui do Brasil, mais de 25 anos de experiência profissional, 16 dele na Philips Lighting, é isso, né? Philips Lighting, e posteriormente ficou como Signify, até porque só houve a mudança, vamos dizer, da razão social, ali daquele pedaço da razão social, e é lógico, levou mas todo mundo conhece a Philips. Também tem um vasto conhecimento em diversas frentes de ecossistema organizacional. Isso é muito bom, acho que toda empresa deveria focar muito nisso, né? E aí, um histórico de vendas e marketing, resultado de crescimento expressivo nos seus mais diversos desafios. Tem aí um vasto currículo e vou... ele já esteve aqui conosco, né? O Daniel já esteve aqui conosco, e eu vou deixar ele falar um pouquinho aí sobre, só para relembrar o nosso público, os nossos ouvintes que estiveram aqui conosco na última entrevista, e para elucidar ainda quem não acompanhou aquele bate-papo, para entender o que é a Signify. Bom, antes de mais nada, bom dia, Daniel. Bom dia a você, Pedro. É um enorme prazer estar aqui de volta. É a primeira vez que eu me diverti muito, além de aprender e compartilhar. Sim, origem italiana. Posso dizer que meu avô tinha o coração ali na Pompeia. E você no Bom Retiro? Do pai e do filho foram para outro bairro com as experiências que a vida nos dá. Tá certo. Bom, a Signify é a ex-Philips Lighting, né? Uma divisão que saiu em 2016. Depois, em 2018, mudamos de nome para Signify, porque é muito difícil você ter duas empresas cotadas na mesma bolsa, no caso na Holanda, com o mesmo nome. Uma empresa pode influenciar a outra. E já há 5 anos como Signify, posso dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceu para a empresa. Ser parte do grupo Philips sempre foi e sempre vai ser uma herança maravilhosa, porque é um grupo que dispensa apresentação, que sempre teve governança, sempre teve sustentabilidade, sempre foi muito premiada de um ponto de vista de processos de qualidade pela Fundação Europeia de Qualidade, de Gestão de Qualidade. E quando, vamos dizer assim, a parte que deu origem à Philips, que a Philips começou com iluminação, sai do grupo, passa a ser uma empresa muito mais dinâmica, né? É um setor muito dinâmico, um setor que está numa concorrência muito forte, infelizmente também muito desleal, mas a empresa continua firme e forte, grandes projetos, grandes inovações, e como eu falei, sempre um prazer vir aqui e poder divagar um pouco sobre como usar a luz da melhor maneira possível. Como usar a luz. Só lembrando que vocês também têm alguns projetos sociais, mas você falou aí que deu mais dinâmica, né? Ficou mais dinâmico a empresa, assim, mas é que só separou, né, essa parte de iluminação do grupo Philips. Sim, essa Quer dizer, parte da iluminação saiu do grupo, né? Saiu. E ficou com a Signify. Isso, foi fundada uma nova empresa, em 2016 ainda com o nome de Philips Lighting, e em 2018 o nome mudou para Signify. Mas vamos dizer o seguinte, é um filho saindo de casa. As pessoas saíram, a empresa ficou com as patentes, a empresa ficou com tudo que ela tinha. Era praticamente a emancipação de um filho, o filho mais antigo, né? Porque a Philips foi fundada pela parte de iluminação. Mas assim, nós temos é uma honra que as pessoas ainda se refiram a nós, porque a marca dos nossos produtos principal ainda é Philips, né? Nós não temos um produto Signify, Signify é a razão social da empresa, mas para nós é todo um motivo de orgulho. Assim, ninguém na Signify, quando as pessoas falam, a Philips, a gente fala, sim. A gente explica, mas é com enorme orgulho, vamos dizer. Não é uma marca que nunca vai criar nenhum constrangimento para nós, pelo contrário. Sem dúvida. Sempre foi e sempre vai ser. ser É bem consolidada no mercado. Exatamente. Então, tem aquele respeito, né?
e a consideração, sei lá, o próprio respeito do consumidor, né? O consumidor acredita muito naquilo. Como tem produtos aí que acaba sendo sinônimo, né? A marca acaba sendo sinônimo daquele produto. Quando você fala determinada, olha, isso aqui é um leite tal. Então você fala, bom, esse eu confio. Eu não quero fazer muito, não quero fazer, vamos dizer, propaganda grátis para ninguém, mas eu tive uma grande discussão com meu pai, não tem nada a ver com lâmpada, quando eu era pequeno. Porque um dia eu lembro, não lembro em que supermercado, mas eu tive num supermercado onde eu peguei o famoso iogurte, né? E eu falei, pai, eu quero um Danone. Só que era de outra marca. Mas para o Daniel, como criança, Sim, não existia iogurte. é lógico. Então, desculpa aí a propaganda. Não, sem problema ouvintes, nenhum. empresas, É a mesma coisa, mas para mim é a mesma ficou coisa. marcado. A palha de aço, né, que a senhora usa, todo mundo, olha, você vai no mercado, por favor, me traz um bombril, Exatamente. entendeu? Então acaba virando sinônimo daquilo, né? Se todas as pessoas chamassem as lâmpadas de me dar uma Philips, eu ia ficar muito feliz também. Mas se pedir a lâmpada Philips, já é uma notícia muito boa para todos nós. Bom, vamos partir aqui. Você está falando aí sobre a empresa, tudo. Projetos, né? Nós abrimos aí na última, no nosso encontro, que sobre 2 projetos, pelo menos 2 projetos, tem 3, né? Vocês ainda iluminaram o Corinthians, mas vamos lá. Mas em 2 projetos que foram assim, projetos sociais que têm levado e que aqui pelo menos o público ficou super encantado. Primeiro foi aquele Dando Luz ao Futuro, né? E o segundo foi o Ilumina Paraisópolis. O Ilumina Paraisópolis, vocês beneficiaram mais de 25 mil pessoas, né? 25 mil moradores daquela região. Não sei se aumentou, como é que está aquilo. E o Luz do Futuro, que leva, pelo menos, iluminação, né, para as escolas públicas, é isso, né? Olha, eles são 2 projetos sociais da nossa fundação, que é uma fundação muito ativa. Nós já fizemos outros projetos sociais no Brasil com a KNVB, que é a CBF holandesa, né? A KNVB é a Associação Holandesa de Futebol, e ela promove também a educação esportiva, e ela leva, através de grandes jogadores holandeses do passado, a diversos lugares do mundo, campos esportivos. Então, além do Dando Luz ao Futuro em regiões onde ou o acesso é limitado ou não há o acesso à energia elétrica, você compromete a vida das pessoas que estão lá. Sim. É praticamente impossível você viver no século XXI sem luz. Por quê? As crianças vão para a escola de manhã, à noite elas não conseguem estudar. Estudar com fogo, com a luz em movimento, etc., é muito prejudicial. Se você faz uma noite, tudo bem, você vai ler um livro do lado de uma lareira, é uma situação. Se você tem isso todo dia, o impacto na capacidade de leitura é muito diferente. Eu não sou médico, sou engenheiro mecânico, mas você ler com muita ou pouca luz, ou com a luz em movimento, que é o efeito do fogo, vamos dizer assim, sai a luz natural, mais um pouquinho de vento para a direita e esquerda, no seu livro você fica com isso. Então, levar a luz a situações, a regiões onde a energia não existe, você leva através de luminárias com iluminação solar, é um projeto de muita satisfação. Então, quando a gente fala dessas regiões, a gente também leva, dando luz ao futuro, em regiões carentes que têm eletricidade, mas a gente leva em comunidades que não têm luz. Então, isso dá a segurança de quem volta para casa no escuro, começa a voltar. E às vezes, vamos dizer, se a gente fala uma comunidade na Amazônia, pode ser que os perigos não sejam os perigos de uma cidade. Sim. Mas olha, pisar num buraco, um bicho, isso tudo é perigo. Então, essas pessoas terem acesso a um pouco mais de conforto e de luz, as crianças podem estudar antes de irem dormir com uma luz artificial, mas que foi gerada através disso, são projetos de cunho social que sempre nos deixaram muito orgulhosos. Esse Dando Luz ao Futuro, por exemplo, você está falando aí você falou em Amazônia, tudo, essas comunidades carentes aí que você diz, o que é? É bem afastado vamos dizer, do Sudeste, né? O Sudeste é uma região muito mais... por isso que eu te falei, a nossa fundação, ela atua, como toda fundação, eu gostaria de acreditar que todas trabalham da mesma maneira, surge a necessidade.
Então pode ser. Você tem situação carente em lugares que existe energia elétrica. Por exemplo, eu visitei Paraisópolis mais de uma vez. Tem eletricidade lá. Né? Tem comunidades que tem muito menos do que Paraisópolis tem. Mas Paraisópolis é uma realidade, tem muita gente lá dentro, e fazer um projeto lá era um projeto também para dar segurança, para criar conforto. Além de fazer a iluminação de algumas vias públicas, nós doamos lâmpadas para as pessoas terem na casa delas. E uma lâmpada de qualidade, uma lâmpada que dá segurança, dá luz e literalmente cria um conforto. Esse projeto é muito diferente de uma comunidade no Amazonas. Sim. Num rio distante. Sim. O levar a luz, e por isso que é dando luz ao futuro, tem muito impacto nas crianças. Uma criança que nasce na Amazônia, ela não consegue fazer a lição de casa se não tiver luminosidade correta. Ou ela vai forçar tanto a vista que ela vai ter problema. Porque aí é uma questão até de saúde, né? Saúde, porque certamente você forçando demais assim, você vai trazer um problema para o futuro. Isso é... E as pessoas acham que a gente força a vista quando tem pouca luz. Quando tem muita luz, a gente força a vista também. A gente não percebe, nós que trabalhamos com iluminação é uma coisa mais normal, mas o que tem de pessoas que começam a fechar o olho, começam a fazer assim, por quê? É o excesso de luz, é a tua reação normal. É como acordar de manhã cedo num dia de sol e abrir de uma vez. Você tem aquele ofuscamento natural. Sim. Então, o trabalho da fundação, ele vai de acordo com a necessidade. A realidade de comunidades remotas talvez puxe para a iluminação solar. A de uma comunidade que precisa de ajuda, mas tem eletricidade, vai levar por outro. Mas, por exemplo, a história dos campinhos em comunidades carentes, o esporte afasta a violência. Então, se você ilumina uma quadra esportiva numa comunidade carente, as crianças vão se ocupar do esporte. Os pais vão assistir as crianças. Vai se criar um comércio naquela região, porque as pessoas ficam lá. Talvez passar por o que antes era um terreno baldio e hoje é um campo esportivo, com pessoas praticando esporte, e aí eu tenho muita felicidade de dizer que existem outras fundações que participam. Existem outras empresas que patrocinam material esportivo, Sim. que vão lá, que levam professores, que dão continuidade ao que a nossa contribuição é um pouco a infraestrutura. Lindo, porque a infraestrutura permanece, a luz a gente vê e a gente se lembra disso com muito orgulho. Mas existe uma continuidade num trabalho desse. Agora, se você conseguir enxergar isso a médio e longo prazo e tiverem outras contribuições, é uma felicidade sem tamanho saber como uma comunidade desfruta disso. Olha, eu não sei se foi a Philips, eu não sei se foi a Fiat Lux, entendeu? Mas você sabe que, você falou em campinho de futebol, você sabe que a primeira partida de futebol noturna aqui no Brasil aconteceu no Cambuci, à noite, né? E como é que eles iluminaram o campo? Ninguém sabe. Mas foi aí que perceberam que podiam jogar à noite. É verdade. Temos que pesquisar isso. Não, e eu vou te passar todo esse momento. Simplesmente trouxeram todos os automóveis que tinha na cidade, ligaram os faróis e iluminaram o campo. Iluminaram o campo. E aí os jogadores puderam fazer a sua primeira partida. Isso aí foi mais ou menos com Charles Miller também. Que legal. Entendeu? Não sabia dessa história e vou pesquisar. Sabe que Charles Miller nasceu no Brás. Sim. Brasileiro, paulistano, nasceu na rua Monsenhor de Andrade. E aí a curiosidade de levar a iluminação. E, então, esse primeiro jogo aconteceu no Cambuci, no bairro do Cambuci, e os carros ligaram. E aí perceberam o seguinte: por que não futebol? Por que não praticar o esporte à noite? Dá para fazer? Não sei se foi a Philips que deu a ideia, falou: olha, vamos fazer aqui, sabe, tipo... Vamos pesquisar isso aqui de Moura, e voltarei com a história. Mas eu vou lhe passar isso aqui porque é muito importante. A Philips fabricou também faróis... Sim, então, a parte de automotiva... Então vai ver que é isso aí, por que não? Já pensou que coisa bacana? Seria uma bela história, vamos atrás. Vou lhe passar essa história aí, eu tenho toda essa pesquisa, vou te passar isso aqui. Mas olha, é importante lembrar que através disso aí percebeu-se alguma coisa. Agora você fala em campo de futebol. Não é só iluminar o campo, né? Não. Você tem que dar a possibilidade de quem está assistindo poder olhar aquilo lá como se fosse um dia, uma coisa, né? Olha, na verdade, se a gente pensar até antes da partida, quando você movimenta
10, 20, 30, 40, 50 mil pessoas, existe toda uma preparação. Por isso que a gente vê, às vezes, em dia de jogos, a mobilização, da polícia, né, de toda a parte civil de uma cidade, porque é importante. E você conseguir ter iluminação, conduzir as pessoas para os locais corretos, ter as vias bem iluminadas dentro do próprio estádio. Você imagina você não ter um toalete iluminado. Sim. Né? Então você tem os acessos, as escadas. Se você tem 10 mil pessoas subindo escadaria e a escada está mal iluminada e você não vê onde você pisa, você pode ter um acidente. Então, É a segurança. a segurança, a aplicação da luz ela é muito importante porque a reação humana ela é instantânea. Então, você ter a luz adequada no local adequado é fundamental. Claro que o campo, a situação está ficando muito mais técnica, porque também as câmeras de TV transmitir em 4K exige que o campo esteja bem iluminado. Então, hoje a gente consegue ver praticamente a gota do suor saindo do rosto do atleta. Não importa a câmera que você tenha. Se a iluminação não for boa, você não vai ver. Eu lembro de assistir jogos, faço minha referência ao Campeonato Paulista, porque é o que eu lembro na televisão, no interior de São Paulo, aonde parecia que estava escuro. E estava. Hoje eu posso dizer que estava. Parecia que a grama não era boa. E a grama era igual. Ela só não estava bem iluminada. Então hoje, quando você assiste diferentes jogos, e agora volto para a nossa realidade, de um Campeonato Brasileiro, de uma Champions League, de uma Premier League, você consegue ver nitidamente os estádios que ainda precisam melhorar. São muitos ainda. Infelizmente são muitos, mas a realidade do futebol brasileiro é que para fazer esse tipo de investimento os clubes sofrem. A CBF fez um belo trabalho dos níveis de iluminação que são disponíveis. E diz, olha, Série A, Série B, Série C, é normal, porque o Ibope da televisão, o dinheiro que a televisão coloca, isso faz. Então, existem níveis de iluminação que são necessários. Agora, nem todo mundo consegue fazer um investimento como vai. E eu acho que eu concordaria também com a realidade do futebol brasileiro, que seria lindo que todos trocassem a iluminação. Nós temos essa tecnologia muito avançada. Historicamente, se você pegar os eventos esportivos, a grande maioria dos estádios, não só de futebol, mas de todos os estádios poliesportivos, etc., nós sempre participamos. Mas é uma dura realidade. Talvez fosse mais fácil dizer realmente, escuta, Série C, Série B, vamos jogar em horário alternativo, porque é um custo adicional para o investimento, um custo adicional para os clubes. É lógico. Que tem uma série de outros problemas para lidar, né? Então, quando você esteve aqui, nós falamos muito de iluminação, e aí alguns ouvintes deixaram aqui, mandaram material, mandaram aqui pelo WhatsApp, até pelos e-mails nossos aqui, pedindo algumas dicas, né? Uma delas não, uma que foi assim recorrente, né? Pergunta recorrente, foi o seguinte: a luz branca é melhor que aquela luz amarela? Vamos lá, Pedro. Não é que eu quero dar um disclaimer aqui, mas é muito importante. Eu trabalho com luz há 24 anos. Então, posso dizer que sempre gostei e tecnicamente me defendo muito bem. Mas em iluminação tem uma coisa que chama-se gosto. E o gosto não se mede. Então, a luz branca ou a luz amarela, uma é melhor que a outra? Não obrigatoriamente. Existe uma questão de gosto. Eu prefiro a luz amarela. Existem situações onde a luz branca, a gente pode dizer que ela talvez seja mais adequada. A diferença fundamental é que as duas podem ter a mesma quantidade de luz, né? Mas a luz branca dá uma percepção ao olho humano de que tem mais luz. Isso não é verdade. Vai ser verdade se você puser mais luz branca que mais luz amarela. Mas se você colocar a mesma quantidade de luz numa situação, vamos dizer, simétrica, em dois locais da mesma maneira, a percepção do olho humano vai puxar para a luz branca dizendo que tem mais luz. Mas isso não é a realidade. A gente mede a quantidade de luz com um aparelho que chama-se luxímetro e pode indicar o mesmo e a pessoa vai falar que tem mais. Agora, a luz branca, ela realça as cores frias, enquanto a luz amarela realça as cores quentes. Certo. Então, se a pessoa fala em iluminar uma parede de tijolos, eu iria para a luz branca. Mas se você reparar nos supermercados, a área de verduras, normalmente é uma luz mais branca.
Então, existe essa técnica e eu não acho que ninguém se posicionaria dizendo uma luz a outra é melhor. Essa é a parte 1 da minha resposta. A parte 2 é que antigamente a luz branca nasce daquela luz fria, da lâmpada que não queimava, que eram aqueles tubos fluorescentes. Aquelas lâmpadas fluorescentes. Exatamente, Né? exatamente. Ia mais para a cozinha, né? O pessoal Isso. adorava. Depois começou. Só que a luz fria, ela pode ser amarela. Existem lâmpadas fluorescentes amarelas. Mas o que aconteceu com o branco? O branco, qualquer coisa que passe de 4000 Kelvin, temperatura, já começa a ser branco. Aí a gente chama de branco neutro e depois vai subindo. O Brasil adotou 6.500 Kelvin, e adotou, não o Brasil governo, o Brasil país, sim. mercado. Principalmente porque em regiões muito quentes, então se a gente imaginar o litoral e o nordeste do Brasil, né, traça a linha do Equador, vai lá para cima que é um calor, as pessoas preferem usar a luz fria, porque dá uma sensação de impressão térmica, porque não é realmente diferente a temperatura, que aquela luz abaixa a temperatura. Então, se eu usar um exemplo inverso, se você for para o sul do Brasil, as pessoas gostam mais de luz amarela. Porque na Serra Gaúcha, no inverno, faz um belo frio. No interior do Paraná, Santa Catarina, faz um belo frio. Então, é muito, acho que eu posso dizer divertido, o comportamento humano nesse sentido. Uma luz é melhor que a outra? Não obrigatoriamente. É a mesma coisa? Então, não é a mesma coisa. Não, sim, mas, por exemplo, é a percepção, né? Você está falando da percepção. Eu convido tá, as pessoas a fazerem um teste. Cheguem nas suas casas e procurem lâmpadas diferentes. Porque qualquer pessoa que não trabalha com iluminação, qualquer pessoa que não seja um arquiteto, vai ter 2 lâmpadas de cor diferente em casa e não vai saber, não vai lembrar. Porque a gente se acostuma. Mas a partir do momento que você trocar uma lâmpada na sua casa e você observar, aí você vai saber qual lâmpada você gosta mais. E trocar uma lâmpada por uma lâmpada que você goste mais, muda a sua vida. Entendi. Olha, a Simone mandou um negócio dizendo o seguinte: por que ela vê na iluminação pública lâmpadas brancas de LED e vê lâmpada amarela? Qual a diferença? Porque se a iluminação é pública e ela está no mesmo ambiente, né? Simone, bom dia e obrigado. Você levantou uma bola importante aqui, né? Aquele ditado que levantou a gente tem que cortar, né? Ou foi pênalti, tem que bater. Cada município ou cada edital tem a especificação técnica da cidade. Então, por exemplo, Rio de Janeiro foi especificado a 5.000 Kelvin. Eu falei, 4.000 é um branco neutro, 6.500 é um branco indo para um azul. E o Rio especificou em 5.000. Isso é bom ou ruim? Acho que a gente tem que falar com as pessoas do Rio de Janeiro, porque essa especificação foi feita lá. Mas tem cidades que usam 3, tem cidades que usam 4, tem cidades que usam 5. Não existe uma norma nacional, né? Estão se trabalhando muito nisso também, por influência das questões de meio ambiente, mas essa determinação vinha de lá. O grande problema é que existe uma quantidade tão grande hoje de fabricantes de luminária pública que manter a qualidade de um produto e dizer todos os meus produtos de 4.000 dão realmente 4.000 é difícil. Você repetir a qualidade de um processo é você poder fazer o mesmo produto sempre do mesmo jeito. É como você ir num restaurante e você sempre come o mesmo cheeseburger e ele tem sempre aquele belo gosto. Só não pode mudar o cozinheiro. Hein? Só não pode mudar o cozinheiro. Não é diferente numa fábrica de iluminação. São Paulo tem mais de 600.000 pontos de luz. Rio de Janeiro tem mais de 400.000 pontos de luz. Se você tem que produzir 400.000 produtos iguais, você precisa ter um controle de qualidade relativamente bom. Então, a primeira resposta que eu daria para o comentário da Simone é: temos que ter certeza. O edital é único. O edital não deve permitir a mais de 4.000, porque aí o cara pode instalar 4.000, 5.000. Né? Essa gestão tem que ser bem definida. Os editais normalmente são bem definidos. Posso gostar mais ou menos do que está no edital, mas o edital é bem definido. Que a empresa que venceu o edital pode ser um edital só de produto, você fornece para
o município instala, pode ser de produto de instalação, pode ser de gestão, como é uma PPP. Manter esse nível não é fácil. Numa cidade de 600 mil pontos, ou você pega uma BH com 180 mil pontos, em BH foi feito um belo projeto, a gente participou muito, você precisa ter esse controle. E aí entra uma outra coisa, que é a falta de controle. O número de produtos que não atende o edital, infelizmente grande, o número de produtos que não atendem as normas e a certificação do Inmetro, infelizmente, também são grandes. Eu acho que o maior problema do setor de iluminação hoje, que vai da nossa casa até a iluminação pública, é a falta de qualidade dos produtos no setor. A concorrência desleal, no nível técnico, chegou num dos níveis mais baixos que eu conheço no mundo inteiro. Ó, Leonor está perguntando o seguinte. Muitas vezes ela vai nessa casa em materiais de construção e tem lá umas lâmpadas com nomes estranhos. Mas, né? Acho que ninguém conhece, nunca ouviu falar, mas acaba testando, bom, enfim. Ela fala o seguinte: essas lâmpadas são certificadas aqui no Brasil? Elas passam por algum processo? Vamos lá, existe a certificação, se a gente falar de lâmpada, o que a gente chama do bulbo básico, e alguns e tubos também, são sim certificados pelo Inmetro. Exigem uma série de essas que são importadas? Sim, eu diria que hoje, sim, hoje a maioria, né? Eu sei que existem alguns fabricantes de bulbo no Brasil, mas são muito poucos. Eu acho que 98% das lâmpadas, vamos chamar assim, são importadas e a sua grande maioria é importada da China. Da China. Não é o nome estranho que define a qualidade. Eu posso dizer para vocês, Eleonor, né? E para Eleonor... Leonor. Eu posso dizer para Leonor que se ela comprar uma lâmpada Philips, é claro que ela vai ter uma qualidade garantida. Mas não são todas as marcas que obrigatoriamente são ruins. Então, existe uma certificação? Sim. Qual é o maior problema da certificação que tem hoje, reconhecido pelo Inmetro, em discussões, em revisões? A grande verdade é que o Inmetro está revendo um pouco essa certificação, é que as lâmpadas devem durar um mínimo de 25 mil horas. Sabe quanto tempo leva para você testar e ter certeza se aquela lâmpada respeita as 25 mil horas? 9 meses. Aí vai para o laboratório do Inmetro. E aí vai, volta, ela foi um lote de produção, e aí vai. Então, outra vez, eu não quero atacar todas as marcas. Infelizmente, existem muitos produtos que atendem a certificação em muitas coisas, mas nas 25 mil horas não vai. Só que não são só as 25 mil horas. A qualidade daquela lâmpada, né, que é a capacidade de reproduzir a cor, isso não é a coisa mais controlável do mundo. Você pode medir, isso pode ter, mas passa. Então, infelizmente, o que aconteceu é muitos exportadores viram a oportunidade de um país de 220 milhões de habitantes de invadir esse mercado. E trazem produtos de maneira sistemática, tanto a Bilume quanto a Bilux, as duas grandes associações, perseguem essa concorrência desleal. Eu participo das duas associações e digo e repito que a cada dia se faz mais, e ainda não é o suficiente. Infelizmente, ainda vão produtos para a prateleira que não têm a qualidade que o consumidor merece. Ô Daniel, você está falando aí de duas associações, é lógico que não tem poder de polícia, não tem poder, são associações que tentam regular o mercado, colocar o mercado dentro de uma concorrência leal, respeito ao consumidor antes de mais nada, né? Bom, enfim, mas a gente está vendo aí pipocar, as pessoas estão comprando, muitos compram por uma questão de preço, né? Sim. Hoje está lotado de sites aí que traz coisa da China, né? Que traz coisa não sei da onde, te manda e a coisa acaba ficando barato para eles. Tem o lado da comodidade, né? Bom, enfim. E aí você acaba não tendo controle nenhum. Exatamente. Acaba não tendo um certo controle. É lógico que. E aí a pessoa. Essas lâmpadas, vamos dizer assim. Você falou aí na iluminação, aí na quantidade, né, da luz.
essas lâmpadas seguem isso, por exemplo, eu vou não vou nem comprar de um site que vem lá da China, eu vou comprar aqui de uma loja aqui respeitada aqui no mercado de materiais de construção, tá lá, promoção, isso aqui, eu acho que você já entrou, não vou falando lojas, mas tá cheio dela, lâmpada por tanto, lâmpada de LED por X, você testa ali, o cara compra 4, 5, ó, compra 4 lâmpadas, a sexta vem de graça, aquelas promoções todinha. Essas lâmpadas respeitam, a luminosidade dela respeita exatamente o que deveria estar. Uma lâmpada de 9 watts, né? Que daria, essas de LED 60. dariam 60, né? Ela respeita isso realmente ou é um ledo engano? Não. 80% não. Não. E aí elas têm problemas diferentes. As lâmpadas, os bulbos, virou um commodity. Então, respeita na potência, na quantidade de luz. A maior parte não respeita na durabilidade, que é a norma, a certificação de 25 Sim. horas. E aqui eu só estou repetindo as palavras, por exemplo, do CEPEL, numa última reunião com o Inmetro, etc., que falaram, a gente testa e 20% passa. Quando sistematicamente 80% não passam, é a inabilidade dos órgãos públicos de atuar. E é a coisa mais fácil do mundo. Agora eu vou lá e vou atacar o órgão público. Eu não vejo maneira do Inmetro, do IPEM, do CEPEL, do Ministério Público, porque imagino que eles não têm só iluminação para cuidar. Sim. Então é aí onde eu acho que o mundo privado tem que atuar. É aí onde eu acho que as associações têm que se dar as mãos e atuar. Então eu te digo sistematicamente, sem nenhum medo. Claro que produtos de iluminação são um pouco diferentes. 80% não atende à norma. E se a gente falar de bulbo, não atende. Eu posso errar e são 75 ou são 85, tá? Estou falando em grandes números. Sim. A grande maioria dos produtos não atende às 25 mil horas. A única coisa que vai levar 9 meses para você conseguir demonstrar. Depois vai ter um e-mail do fabricante para o fabricante chinês, do importador para o fabricante chinês. Olha, se der problema, fala que foi o lote. Existem grandes varejistas ou atacadistas que acabam sendo enganados. Porque tem a qualidade, tem. Agora, quem que a gente está enganando no sistema? A gente engana o Inmetro, a gente engana o IPEM, a gente engana o PROCON. Exato. E se esses órgãos tivessem mais apoio, talvez eles pudessem combater mais. Eu vou fazer aqui minha meia-culpa aqui. Eu já comprei essas lâmpadas. Não vou dizer que não, eu já estive lá, comprei lâmpadas, isso aqui, vamos trocar as lâmpadas, vamos iluminar. Eu tenho área externa, tenho crianças em casa, então eu gosto de deixar um quintalzinho lá, que virou um parquinho para eles, bem iluminado, para eles brincarem tudo. Aí não, tem garantia de 1 ano, tem garantia. Cara, se a lâmpada me queima em 6 meses, você vai me desculpar. Aí eu erro, porque deveria fazer valer a promessa do vendedor. Tem 1 ano, olha, durou 6 meses, está aqui a nota fiscal, eu quero a troca disso. Ia começar a ter um pouco mais de responsabilidade. Mas o brasileiro não reclama. Mas, Pedro, você guarda as notas fiscais? Não, eu não guardo nada. Então, agora nem nota fiscal. Agora, aí começa o problema. Então, mas assim, começa esse tipo de coisa. Você não guarda. Até porque essas notas não vão me servir para nada. Quer dizer, eu só paguei o imposto ali naquele momento, veio lá o ticket do caixa, eu não vou guardar. Eu guardo o recibo que me interessa para o imposto de renda. Senão eu vou lotar. Eu vou lotar minha casa de papelzinho para chegar no final do ano e ficar doido atrás daquilo que não vai servir para coisa nenhuma. E eu não troco a lâmpada, é muito natural. Não é só isso. Vários outros produtos. O brasileiro tem esse negócio. Isso aqui é uma porcaria, nunca mais vou comprar isso aí. Mas o nunca mais vou comprar é no momento da raiva. Olha, deixa eu tentar exemplificar. Tem muitos varejistas e atacadistas que estão sofrendo com isso também. E eles argumentam que se eles simplesmente tirassem esses produtos, o concorrente deles venderia. Mas a partir do momento que você sabe que você está colocando no mercado um produto fora de norma, que não atende a especificação técnica, que não entrega o que está escrito na caixa, existe aqui uma corresponsabilidade. O que está ficando um problema mais crítico, que é enquanto você diz que
vamos dizer, o que a gente chama de painéisinhos pequenininhos. Esses painéis têm um problema muito diferente. Ele tem um problema de segurança. Ele pode gerar um incêndio, ele pode dar choque no instalador, a pessoa pode cair de uma escada. Nós temos a concorrência desleal de um ponto de vista do consumidor. A gente não atende o que o consumidor está sendo enganado. Você diz, esse produto tem 100 watts e na verdade ele tem 70. Consequentemente, a quantidade de luz vai ser menor. Você diz, esse produto dá essa quantidade de luz, ele não dá. Isso é um risco diferente de você dar um produto que pode pegar fogo. Então, quando nós fizemos uma série de testes e compartilhamos com uma revista técnica que fez uma publicação, a gente chegou à conclusão que os novos produtos que já são mini luminárias LEDs têm um risco de segurança. E é por isso que o tom do combate à concorrência desleal de um ponto de vista técnico está subindo. Porque agora o comerciante vai ter consciência de que ele está colocando em risco o cliente dele. Isso é um grande perigo. Então as associações estão agindo mais do que ontem, menos do que amanhã. A Bilume foi historicamente pioneira no combate contra a sonegação, mais de um ponto de vista de impostos, de fiscal, né, da engenharia fiscal para se trazer um produto para o Brasil. A Bilume sempre foi pioneira. E a Bilume sempre foi mais técnica, dizendo esse produto tem isso. Um pouco de história das empresas, né, das associações, perdão. O grande ponto crítico aqui é que se os comerciantes não embarcarem, o setor está perdido. O setor está perdido, porque a quantidade de produtos de muito baixo nível vai tomar conta. E aí a pessoa não vai ter essa noção. A grande verdade é que antes, se você for, infelizmente, para algumas regiões do comércio elétrico, e infelizmente a Santa Efigênia é uma dessas, você não acha o que as pessoas falam marca B, você acha a marca D. Então tem as marcas mais famosas, e outra vez, eu não quero em maneira nenhuma que os nomes desconhecidos que a Leonor mencionou sejam todos colocados no mesmo saco. Certo. Existem importadores sérios, existem marcas sérias que estão tentando, mas existe muita gente burlando o sistema. E acharam um mercado recorrente, que é o mercado de iluminação, um mercado tão difícil quanto esse, tem também o mercado de cabos, e as pessoas estão abusando, realmente trazendo produtos que não atendem o mais mínimo da norma de segurança. Bom, aí você está falando aí na segurança, inclusive na segurança das pessoas, na segurança do próprio lar, tudo, né? Risco de incêndio, isso aqui. Economia, em termos de economia, as pessoas às vezes trocam, eu vou ter que dar essa lâmpada aqui é 100 watts, eu vou colocar uma só de 60, gasta muita luz, aquele troço todo, não sei. Essas lâmpadas que muitas vezes são aquelas do categoria D, que você fala, elas têm essa preocupação? Existe mesmo esse negócio da economia, uma boa lâmpada certificada, tudo, ela realmente segue aquelas normas de economia que a outra não vai oferecer nunca? Olha, infelizmente, até a lâmpada ruim vai economizar, porque é uma questão de tecnologia, não é o produto. A tecnologia do LED, ela realmente economiza. A questão é se você vai economizar 50% ou 70%. Se você vai economizar com uma qualidade de luz, ou seja, você está comprando uma lâmpada que tem a quantidade de luz que você quer e você não vai perder essa quantidade de luz. Porque, claro, com o tempo, o seu olho também se adapta. Então, se a sua lâmpada dá menos luz, você vai acostumando e para você aquilo vai ficando normal. Não é normal. As nossas lâmpadas têm 5 anos de garantia. Quer dizer que por 5 anos, você vai ter a luz que você comprou. Está ali. A quantidade de luz cai um pouquinho, mas é pouquinho. Se você medir no primeiro ano e depois de 6 meses, depois de um ano e cair, está errado. Então, compra-se uma lâmpada e economiza. Quanto se economiza? A qualidade da luz que você vai comprar vai ser boa. E o terceiro ponto é, você vai economizar e você vai estar seguro ou não? Porque as pessoas acham que, comigo não vai acontecer. Pode acontecer. Você pode ir trocar uma lâmpada, você pode mexer na sua instalação elétrica, você pode tomar um choque a 2 metros de altura. E sabe o que? Cair da escada não é uma coisa legal. Não é. Eu já sofri aí com 220, pintando, você acredita? Pintando banheirinho aqueles banheirinhos de fora de casa, que fica no fundão da casa.
E aí eu fui passar uma tintinha ali, o azulejo era meia barra, só fui passar uma tinta. Encostei num fio, rapaz, mas tomei um 220, Pois que é. aquilo me deixou. Não recomendo o choque elétrico, ele Não, não faz bem à não, saúde. não faz bem à saúde. Hoje, todo mundo que tem uma criança em casa, não precisa ter criança, um adolescente, aquilo fica horas e horas no game. Né? E ali, é luz, ou então fica sem luz alguma, ele fica direto na tela. Bom, aquilo é prejudicial, os próprios médicos, aí eu estou falando do pessoal da área oftalmológica, diz o seguinte, é prejudicial. Você tem que ter uma lâmpada adequada, você tem que ter uma iluminação adequada para ficar de olho na tela do computador. O computador ele vai te jogar algumas coisas. E não é só isso, também no celular, às vezes está lá jogando. E hoje é moda. Todo mundo tem. E está tudo certo. Está tudo em ordem. São jovens, são adolescentes, está no mundo dele. Iluminação para isso é importante, existe, você recomenda falar. Isso aqui também é uma pergunta aqui de uma ouvinte aí, que o filho dela fica direto no videogame e aquilo Pois é. incomoda, né? Deve incomodar bastante. Olha, eu tenho um filho de 6 anos. Ah, Acho que a batalha número um é pelo acesso. E uma vez concedido o acesso, quanto tempo uma criança de 6 anos pode ficar numa tela? Eu fui criança e eu assisti televisão. Então acho justo que o meu filho também tenha o tempo da a televisão. tua é preta e branca, né? Eu peguei colorida já, eu peguei colorida. Mas independente A disso, preta e branca era melhor. nós não ficávamos a 30 centímetros Sim, de uma tela. não. Né? Então, em casa, como exemplo, a gente puxa muito mais para uma televisão na distância adequada que sempre nas telas. É claro que é impossível, porque um amiguinho tem, o outro tem, de vez em quando se faz. Uma coisa que eu sistematicamente não faço, minha esposa também não, é ir para um restaurante e dar o iPad ou o telefone por isso. Não que eu não entenda os pais que fazem, porque um pouco de paz também faz bem para todo mundo. E realmente é difícil. A luz que sai das telas, ela pode ser muito prejudicial. Depende muito onde você está. Então, quanto mais você apaga e você depende dessa iluminação única, é pior. Então, o resto do nível da iluminação é importante, né? Porque o tipo de concentração, o tipo de esforço que o seu olho vai fazer é diferente. A luz natural, claro que também depende da quantidade de luz natural que você está exposto, porque senão você nem enxerga a tela. Se você estiver embaixo do sol, você praticamente não consegue ver a tela pela quantidade de luz que você tem fora. Então, existem sim níveis mais adequados e menos adequados. Mas daí tem uma outra chavinha para a gente mudar, principalmente se a gente for para o mundo de games, que é o mundo da interação. Então, nós temos a família da Philips Hue, HUE, que ela é desenhada para que você tenha interação. O software do aplicativo da Hue, basta você conectar ele na sua televisão, que ele pode reproduzir as cores que estão na televisão nesse exato momento. Se você colocar a lâmpada paralela à televisão numa parede branca, você vai ter a sensação que a tua televisão cresceu. Vamos voltar para um dos nossos exemplos favoritos, que é o futebol. Se tiver um zoom de dois times jogando, de longe, a parte de trás vai ficar verde, porque é o gramado. Se você der um zoom na camiseta de dois times, e vamos pegar um Brasil-Espanha aqui, um amarelo, um vermelho, o lado esquerdo vai ficar da cor do Brasil, o lado direito vai ficar da cor da Espanha, e o efeito na sua parede é fantástico. Claro, você não vai enxergar o jogador fora da sua TV, mas a amplitude que aquilo vai tomar vai ser melhor. Agora, você imagina isso num game, aonde o show de cores e a movimentação é muito mais interativa. Essa expansão cria o sentimento de que a pessoa está dentro do jogo. Então, daí vem a paixão por apagar todas as luzes e criar essa iluminação dinâmica, que pode ser direta e indireta. Você pode ter num abajur, você pode ter na iluminação do teto, você pode ter em produtos que são específicos para ficar paralelo à TV e jogar para a parede. É uma sensação única. Eu joguei videogame quando eu era jovem e isso não existia. Se você vai numa sala de game bem iluminada, é impressionante. Você pode sincronizar essa luz com música, você pode sincronizar com uma programação sua, ou você pode simplesmente plugar na TV e ele segue a imagem da TV.
Não obrigatoriamente você precisa de uma iluminação adequada para aquilo. Por exemplo, para aquele game. Por exemplo, dentro de casa. Tá? Eu estou lá com meu videogame, está lá meu filho lá com a tela dele lá, TV, computador, sei lá. Uma iluminação para que aquilo não traga um problema. Nós precisaríamos realmente Eu de sei. um oftalmo aqui para dizer qual é o tempo de exposição. Eu ia lhe dizer isso justamente. Aqui você como uma pessoa técnica, não como um médico, né? Como uma pessoa da área médica para falar, olha, o tempo de exposição, isso, aquilo, e também depende muito, né? De cada um. Eu acho que antes de mais nada você tem que fazer um exame de vista para saber se você tem algum tipo de problema, porque uma coisa é para mim, outra coisa é para aquele que tem um astigmatismo, outra é para quem tem a miopia e assim diante. A Zilma Capelano, ela fala o seguinte: a iluminação contribui na sonolência? Ah, sim, absolutamente. Assim como ela também contribui para você acordar, não sei se eu posso dizer só com um humor melhor, mas acordar praticamente de uma maneira natural. Porque, outra vez, falo como especialista de iluminação e não como médico. A agitação antes de dormir, a exposição a telas, a um rock, a um exercício pesado, ela não é o catalisador para um sono, para a indução do sono. É. Então, se você tiver uma luz que no momento que você diz, estou no meu quarto lendo, estou no meu quarto conversando com minha esposa, com meu marido, etc., eu não tenho televisão no quarto, aquela luz pode ser programada para, pouco a pouco, ela ir apagando, 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 apagando. E isso vai te induzir a mais calma, menos estresse. Agora, se você estiver apagando a luz e assistindo a final do campeonato do teu time, onde a tua emoção está flor da pele, a luz não vai ajudar. Mas a luz pode ajudar na indução e, consequentemente, ir acalmando a pessoa que vai ter um momento melhor. E você pode colocar a mesma luz simulando o nascer do sol, com a cor do sol. Então ninguém vai acordar com uma luz fria. O corpo humano, o círculo circadiano, ele existe, e a vida humana é regida por esse conceito desde os primórdios, quando não tinha luz artificial. Claro, tem pessoas que trabalham à noite e dormem de dia. Não é o normal. Então, você pode ter, sim, na programação, a mesma linha de lâmpadas que eu falei da Rio, você pode simplesmente programar hora de dormir e ela vai, com uma programação, te levar para isso. E aí, em vez de você acordar com um alarme, você opta por acordar com a luz. As pessoas que têm sono mais pesado talvez precisem da luz e um pequeno alarme. Mas é muito diferente a experiência de você acordar devagar, sem precisar ir 5 passos para abrir a janela, e ter a simulação do sol dentro. Realmente essa é uma experiência que eu recomendo. Você tem isso? Eu tenho. Ah, é? Eu tenho. Então ela vai diminuindo. Mas aí, bom, você aboliu então um remédio para dormir. Né? Eu não preciso de um remédio para eu vou diminuir. E assim, é uma experiência para mim, assim, eu nunca tive essa experiência. Eu sei de uma coisa, eu não consigo ter uma única luz para poder dormir. Tem que estar assim, tudo escuro. E até é provado, né? A própria ciência diz o seguinte, que seu corpo e teu sono é melhor quando você realmente está no escuro, tá? Que aí absorve mais seus olhos, não recebe aqueles flashes de iluminação, muito menos quem está dormindo ali. Você só consegue dormir na frente de uma tela, se estiver no cinema, quando o filme é chato para burro e você está muito cansado. Aí você encosta, você dá até aquela cochilada, mas não é o certo isso, é só uma cochilada, não é o dormir, né? Pedro, eu não tenho problema na indução do sono. Se eu encostar, eu durmo. Às vezes eu durmo na ponte aérea ou não vou, quando pressuriza a cabine, eu estou tão cansado que eu consigo cochilar. Mas você tem razão. Tem gente que não consegue. Eu, por exemplo, eu vou para a cama e assim, no quarto não adianta ter TV, porque eu não. Mas aí vai só se tiver TV, você fala, vou encostar aqui, terminar de ver o campeonato, desligo tudo, apago e vou. Eu não tenho esse problema, eu pego no sono fácil também, entendeu?
desde que... Não, eu não vou, ainda não cochilei aqui na rádio, não. Não, eu acho que o mais interessante para minha esposa tem o hábito de ler antes de dormir. Ah, Então ela começa a ler, ela vai ficando cansada, etc. Essa lâmpada também isso, ajuda, porque quando você é, começa a baixar, vai. O meu grande problema é para acordar, porque de vez em quando eu acordo com a luz sim. e aí você tem que, né, fazer, acorda você também, quem vai levantar primeiro, né? Vamos lá, quem ajuda o Joaquim hoje. Mas de qualquer jeito é uma experiência. Você conseguir acordar e perceber, você acha que o sol está entrando na sua casa, é uma experiência completamente diferente do alarme. Daniel, falar um pouco de sustentabilidade. A gente fala aí num processo aí de vida, a gente está falando em cidades inteligentes, cidades sustentáveis, isso, aquilo. É, é, antigamente, eu lembro que essas lâmpadas de bulbo, e eu estou falando antigamente, sou bem mais velho do que você, a gente tinha prazer de ver aquelas lâmpadas estourar, fazer aquele barulho, explodia, né? As lâmpadas fluorescentes. E sabe que isso é uma irresponsabilidade. Hoje a gente tem noção disso, né? Do estrago que isso faz, do dano que isso causa ao meio ambiente. Essas lâmpadas caseiras, lâmpadas industriais, ela tem que ter um descarte Adequado. correto, né? Tem que ter um descarte correto, até porque ela vai contaminar. Ela deve ter alguma coisa ali que contamina o meio ambiente. Como é que é feito esse descarte? Porque até hoje eu não vi alguma coisa nesse sentido. Sempre se discute muito e aí eu responsabilizo mesmo os órgãos públicos, que é a gestão pública, prefeitura, governo do estado, governo federal, sobre a logística reversa. Isso aí é muito importante, mas a gente não vê esse negócio. Eu vou ao supermercado, comprar um refrigerante e sou obrigado a levar uma garrafa PET. Tomo um refrigerante e fico com aquele trolho na mão sem saber o que fazer. A mesma coisa são... Ah, tive aqui outro dia discutindo aqui com um dos vereadores que propôs a, a, a a extinção dos canudinhos, né? Dos canudinhos, como se fosse o vilão é o canudinho. O copo não, canudinho de plástico é um vilão. O copo de plástico não tem problema, né? Outro vilão é a sacolinha do supermercado, né? Que deixou de ser distribuída gratuitamente, porque veio uma sacola biodegradável, isso, aquilo, né? E você ainda paga por ela, antes não pagava pela outra. Mas não tem problema que o arroz venha dentro de um saco plástico. Não tenha problema que dentro do supermercado eles te dêem um saquinho plástico para você colocar as verduras, os legumes, as tuas frutas. O grande vilão é aquilo. Então, acho a gestão pública ela não tem assim um compromisso com o meio ambiente. Tá? Não se discute isso. Discutimos aí o plano diretor, mas não se discutiu essa responsabilidade de pensar numa cidade mais sustentável para o futuro, inclusive do Joaquim. Não é? Nós temos Descarte. essa responsabilidade. Posso dizer para você que o setor de iluminação sempre teve muita consciência e os produtos que hoje são comercializados, eles têm cada vez menos impacto no meio ambiente, se a gente comparar com a história. Então hoje, a maior parte dos produtos de iluminação são praticamente 100% recicláveis. Isso garante que eles vão ser recicláveis? Não, porque aí entra um outro problema que é justamente a coleta. Mas eu acho que se a gente olhar, e eu não vim preparado com todos esses dados, Sim, mas sim. ficarei feliz em compartilhar e voltar se você assim Sim, quiser. é lógico. Nós Ótimo. temos todas essas informações, a qualidade, e isso a nível mundial dos produtos foi utilizando cada vez menos os produtos nocivos ao meio ambiente. Então, como setor, eu acho que muitos passos positivos foram dados. E essa evolução continua. No nosso caso, a gente vai um passo a mais. Nós, em muitas das nossas linhas, nós abolimos o plástico nas embalagens. Sim. Nós mudamos os nossos produtos que eram de plástico com muitos componentes de novo de vidro. Então nós temos uma rota de sustentabilidade, nós ganhamos 3 vezes o índice do Dow Jones, né? Depois sempre estivemos no nível mais alto dessa premiação. Claro, ser sempre premiado todos os anos é muito difícil, muitas empresas Sim. lutam e fazem um bom trabalho, não obrigatoriamente concorrentes nossos, mas nós ganhamos 3 vezes
Nós temos praticamente todos os prêmios de sustentabilidade que existem no mundo e é uma pauta muito séria para a gente, não só nos nossos produtos, mas agora também na embalagem. Tem algumas embalagens que até por segurança ou pelo risco que tem para o produto ainda podem ter alguma coisa, mas a gente trabalha continuamente para abolir o plástico de todas as embalagens. Nos nossos produtos de consumo na linha standard a gente já conseguiu, e fico feliz que tem esse impacto. Sobre os órgãos públicos e essa questão da reciclagem, eu não lembro exatamente a data, por volta de 2008, 2009. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sim, mas a parte de iluminação entrou com a logística reversa. Então, os grandes fabricantes e os grandes importadores da época se reuniram, criaram uma outra associação. Posso trazer todos os dados, podemos convidar a pessoa da associação, e isso começou a ser feito. Então, os grandes fabricantes tinham uma obrigação, tinham que dar uma contribuição, montaram a associação, montaram a reciclagem, distribuíram pontos de coleta. Os grandes usuários, vamos dizer, as grandes redes de supermercados, os grandes shoppings que têm uma quantidade, eles mesmos são responsáveis por recolher e reciclar, o que é justo se você é um grande usuário. Sim. E o que mais precisa acontecer de maneira contínua é que o acesso ao consumidor normal, que vai reciclar uma lâmpada ou duas, que ele não descarte isso. Ele tem que ter esse ponto lá. Isso eu acho que ainda é uma parte que a gente consegue melhorar. Né? Eu acho que é justamente sobre isso, porque a gente está falando do seguinte, bom, você falou aí dos grandes consumidores, mas eu não posso esquecer que eu tenho uma lâmpada só. Mas se eu moro num prédio com 100 apartamentos, cada um tiver uma lâmpada, nós já temos 100. Sim. Né? Então, já começa a responsabilidade do próprio condomínio já pensar em alguma coisa. Exatamente. E separar, né? Isso aí, o que é o lixo reciclável, o que é o lixo eletrônico, tá? E distribuição. Cobramos isso da prefeitura, cobramos isso aí do legislativo, quando da discussão do plano diretor. O plano diretor tem que começar a olhar alguma coisa nesse sentido. Porque hoje, onde você passa, você vê dentro do próprio lixo, o lixo da rua mesmo. Tem uma lâmpada de um lado, às vezes está andando, tem um resto de computador do outro. Quer dizer, não existe uma responsabilidade e isso tem que ser trabalhado. Talvez, dentro das escolas, poderiam começar a pensar numa coisa desse sentido, coisa pequena. Olha, aqui está aqui as coisas de como você trabalhar o reciclado, como você fazer essa coleta seletiva, né? E por outro lado a responsabilidade que tem que ter das empresas com essa logística reversa. Eu fabrico alguma coisa que ela é perniciosa, que ela vai trazer danos à natureza, eu vou mostrar, até porque depois acaba ficando até simpático. Isso entra no balanço social da empresa, né? É importante pensar nisso. A gente não pode vender uma imagem, ter um comportamento Exatamente. Diferente. Eu acho que eu já vi algumas escolas com isso, já vi alguns clubes, já vi vários supermercados, alguns shoppings. Era mais comum ter a reciclagem de pilha, porque o espaço era menor. Repito, a grande vantagem do setor de iluminação é que cada vez mais os produtos são menos nocivos. Então isso já é uma evolução da contribuição do que você coloca, já é um material melhor e mais reciclado. E com grandes parceiros isso foi feito. Repito, acho que o que foi feito há mais ou menos 15 anos de formar a logística reversa no setor de iluminação foi crucial. Naquela época a gente usava as lâmpadas que a gente chama compacta fluorescente, né? Que não eram as lineares, aquelas fluorescentes que a gente estava acostumado, mas as pequenas que eram fluorescentes mais compactas. Se tem a substituição pelas lâmpadas de LED agora, e conheço muitas empresas que se esforçam muito para isso. Difícil falar de um coletivo mais abrangente, porque particularmente na cidade de São Paulo a nossa geografia e a complexidade realmente é muito alta. Sim. Mas acho que eu concordo com você que se o mundo privado ajudar os órgãos públicos e colocar essa disponibilidade em mais locais, a gente vai continuar tendo que trabalhar a educação do consumidor. Você falou que essas lâmpadas, elas são recicláveis? São. Você imagina que hoje uma lâmpada de LED, ela é um componente eletrônico a quase 100%.
exemplo, a lâmpada pode no final ser de vidro, ela pode ser de plástico, mas os componentes dentro são componentes eletrônicos. Todo celular hoje tem lanterna, quer dizer, é praticamente uma lâmpada. E que numa proporção diferente é uma iluminação pública. É que a iluminação pública está lá em cima, tem uma norma de segurança, etc. Sim. Também tem uma carcaça, vamos dizer, uma estrutura de alumínio, que você não tem no seu telefone e você não tem na lâmpada. Mas normalmente vai seguir a política dos resíduos sólidos muito voltada para a eletrônica. Essas incandescentes, ainda existe algumas incandescentes, eu entro, não nos grandes supermercados, mas se você entrar nos supermercados mais distantes, aqueles pequenos supermercados que atendem ali aquele público local ali, e a maioria deles já estão na periferia, ainda você encontra alguns remanescentes daquelas lâmpadas incandescentes. Bom, os dias dela contaram, né? Eu acho que hoje posso dizer que os dias estão contados. Em alguns países do mundo isso já está por norma, já não se pode mais vender. Claro que tem coisas que estão no mercado, tem pessoas que ainda têm esse tipo de lâmpada em casa. Uma lâmpada que ficou muito popular recentemente é aquela lâmpada que a gente chama lâmpada de filamento, porque você vê o filamento, parece que ele está queimando, na verdade ele não está, é uma luz muito controlada, mas ele não gera muita luz, então causa aquela sensação de um ambiente. É mais decorativo. É tremendamente decorativo. E o impacto é muito positivo. Eu tenho uma daquela em casa, como, vamos dizer, grande fã de iluminação, com tudo que eu dediquei na minha vida, que é ainda um filamento que queima. Mas você não encontra praticamente mais. Não. Mas essa de filamento aí bom, ela só que ela é de LED já. Hã? Essa de filamento que você vê Já para é de vender LED? já é de LED. Já é. Engana bem. Engana bem. Engana bem. E é um produto que é revolucionário, porque você cria um efeito fantástico nas pessoas. E ela já não é o filamento que todo mundo se acostumou, que as nossas gerações estavam acostumadas. Mas elas já são de LED, sim. Eu não, olha, obrigado aí pela informação, porque eu acreditava que realmente fosse incandescente. Eu falei, olha, bonitinha toda, né? E faz. Agora, ela ilumina, é só mesmo para decoração? Não, ela né? é mais decorativa. É mais decorativa. O nível de luz que ela gera é muito pequeno. Pouco. Mas se você for muitos restaurantes, muitos bares, eles usam bem ela porque ela causa um ambiente mais agradável, sem tanta luz, um jantar romântico. Agora, você pode simular isso na sua casa com a quantidade de luz ou com essa própria lâmpada. Mas realmente hoje você pode fazer quase tudo com o ambiente através da lâmpada. Tá, e dentro agora vamos falar eu vou sair um pouco de casa. Não, os bailinhos ali tinha luz negra. Eu não sei o que era aquilo lá. Mas é o seguinte, um baile que não tivesse luz negra não era um baile. Não era um baile. Não sei se você já. Sim, brilhava a camisa branca. Você ia com a camisa branca, se tivesse uma pontinha ali, aparecia. Né? Os dentes brilhavam, né? Dentro de uma empresa, você tem, às vezes, dentro de num mesmo ambiente, você tem uma pessoa que tem um problema de miopia, outra tem um astigmatismo, outra tem a vista dele pelo menos normal lá, consegue ver. E a iluminação para isso, para atender essa, pelo menos, essa diversidade de Olha, atender a diversidade num ambiente, por exemplo, de um escritório, é claro que sempre é um desafio. Porém, existem normas de aplicação de luz. Então, você precisa de uma certa quantidade de luz sobre a sua mesa para que você possa trabalhar da maneira adequada. Porque se você tem menos luz do que a norma, você força a vista para ler alguma coisa. Certo. Se você tem muito mais, você também vai acabar forçando a vista para evitar esse reflexo no seu olho. Então, essas normas, elas têm essa aplicação e elas têm que ser recomendadas. De maneira geral, tem a quantidade de luz, tem o ângulo que você tem que ter do seu monitor, porque senão você também não enxerga. Da mesma maneira que você tem que enxergar a quina de uma mesa para não bater e não se machucar. Ou como você tem, como eu mencionei, na escada de um evento, você tem na escada de segurança. Você tem a quantidade de luz no estacionamento para que o carro veja. Você tem a quantidade de luz numa faixa de pedestre ou num cruzamento dentro de um estacionamento, uma faixa de pedestre dentro de um estacionamento. Então,
toda essa aplicação, ela é normatizada. Existem profissionais para fazer esses projetos, sim, existem empresas, profissionais que têm que fazer isso, porque você pode ter um problema com a segurança do trabalho da sua empresa. Uma das técnicas de venda que eu diria que poderia ser a mais avançada é não ir vender para o comprador. Não é ir vender para a engenharia da empresa. Basta você ir na segurança do trabalho. Se você notificar a segurança do trabalho de uma empresa e dizer você tem os níveis adequados de iluminação, aquela pessoa automaticamente é obrigada a medir. Porque se ela tiver um acidente de trabalho e ela foi notificada, o problema é dela. Certo. Então, aí entra a responsabilidade de cada empresa. Entendi. Vou dar exemplo para vocês. A indústria se preocupa muito com a qualidade. Depende da indústria ainda mais. A indústria de alimentação, a luz vai te dizer se aquele produto que está passando, né, pela transportadora do alimento, existe uma ótica na qualidade. Um morango amassado, né? Podemos usar vários exemplos. A qualidade da luz é muito boa. Eles investem muito porque o processo de qualidade deles vai ser bom. Eles não colocam um produto ruim no mercado para eles não terem que depois perder. Eu visitei uma vez uma fábrica de ração para gatos, cachorros, acho que outros animais também, há muitos anos atrás. E a quantidade de erros que o piloto da empilhadeira tinha era enorme. Porque cada saco tinha uma cor. Comida de cachorro para dieta, comida de gato para dieta. Só que a iluminação era tão ruim, a antiga lâmpada de sódio baixa pressão que a gente tinha nas cidades, que o motorista ali piloto da empilhadeira, acho que é piloto que chama, não é motorista, ele não conseguia reconhecer a cor do saco de ração. Então ele pegava ele chegava onde era para embarcar no caminhão, com a luz do dia, ele já olhava e falava, peguei o saco errado, e tinha que voltar. Então, contando uma experiência de vocês que tem praticamente 20 anos, que ao chegar ali, etc., eu falei, mas como é que eu... Não, esse é o problema. Então, ao trocar a iluminação por uma lâmpada de qualidade, onde eles podiam reconhecer a cor do saco de ração, foi fundamental para o cliente. Agora, essa dificuldade aí, como do cara da empilhadeira aí, isso aí vai trazer um problema, pode trazer, de tanto forçar a vista, vai trazer um problema de saúde, certamente, e aí ele vai, ali no futuro, ele vai ter que usar seus óculos, aumentar o grau de óculos. A empresa, Signify, vocês quando vão fazer alguma coisa, vocês têm algum, assim, um oftalmo, um médico ali e fala, olha, vamos discutir isso em termos de visão, nós vamos falar do... Porque uma coisa, vocês são uma empresa que fabrica produtos. E aí, de repente, pega alguém, um cara da medicina, um estudioso, um oftalmologista que possa falar, olha, talvez isso aqui possa pegar, possa dar um problema aqui pela íris, pode dar um problema aqui no globo ocular, fazer alguma coisa, porque nós estamos falando de uma coisa que, de tudo que nós falamos aqui, o que ela afeta realmente é a visão. Claro. Né? Uma má iluminação, ela vai afetar a visão. Ou uma iluminação super iluminação vai trazer também um problema de visão. Ele queima, né? A gente viu aí há pouco tempo aí essa questão aí, como é? Pô, esqueci o nome agora, rapaz. Nós vimos aí fixar muitos olhos ao sol, fixar. Sim. Você vai queimando a íris, vai tendo problema. Aconteceu também, acho que foi acho que em Minas, né? Em Minas, que uma senhora se expôs muito ao sol e ela teve uma queimadura irreversível e assim, ela se expôs ao sol deitada, tomando sol, e ela teve uma queimadura irreversível na vista. Esse exemplo eu não li a respeito. O que eu posso dizer para você é, existem dois estágios primordiais para se decidir o que vai ser feito. O
primeiro é no desenvolvimento da tecnologia e no Sim. desenvolvimento dos produtos, onde a gente tem participação, debates em diferentes fóruns. Muito estudo sobre o círculo circadiano, como fazer, como não fazer. Tanto que nós lançamos na Europa e devemos trazer para o Brasil o ano que vem uma lâmpada que chama Eye Comfort, que é o conforto do ar. Porque a gente não percebe, mas toda iluminação eletrônica, ou seja, os LEDs, eles piscam. A diferença é a velocidade que isso pisca e como o seu olho reage a isso. Então, sempre que a gente pode melhorar a qualidade desses produtos na área de desenvolvimento, ou seja, se desenvolve produtos que não são nocivos e que são cada dia melhores, a gente tem isso desde o desenvolvimento da tecnologia, passando também para os nossos sistemas de controle. Que você pode comprar a luz e depois você fala, eu tenho muita luz. Dimeriza um pouco, diminui. Ou tem pouca luz, volta e ilumina. Então, uma coisa é o desenvolvimento de produtos de maneira responsável. É uma grande vantagem nossa. Nós somos a maior empresa de iluminação do mundo, com um investimento de 5% em pesquisa e desenvolvimento. Por ser a maior no volume de vendas, eu sou a que mais invisto em tecnologia. Claro, eu estou sempre na linha de frente de trazer um produto de qualidade melhor. Isso é muito importante. Então, quando a gente falava lá atrás da qualidade dos produtos, marca desconhecida ou não desconhecida, tem coisas que a gente não consegue ver agora. Por isso que comprar de uma marca que você conhece, comprar de uma marca que você tem uma boa experiência, pesquisar sobre a qualidade dos produtos é tão importante. A segunda é, uma vez que você tem o seu portfólio, você tem os seus produtos disponíveis para serem colocados no mercado, existem profissionais, tanto dentro da Signify, quanto concorrentes, quanto arquitetos, desenhadores, que entendem qual a quantidade de luz adequada que eu tenho que usar no meu escritório. Qual a quantidade de luz adequada que eu preciso numa calçada, numa rua. O nível de iluminação, vou dar um exemplo para você, entre rua e calçada, ele tem que ser diferente. Porque o motorista, a reação dele a uma emergência, se tiver o mesmo nível de luz, a reação do olho dele não percebe. Se existir uma diferença do nível de iluminação, acredite, pode ser que a reação dele diga, aqui não posso. Por isso que a norma existe e um dos grandes segredos da luz chama-se sombra. Claro que não uma sombra total e absoluta, mas só a diferença disso já é muito importante. Então, quando a gente olha um projeto, procurar um especialista, repito, pode ser um fabricante que te dá um conselho, pode ser um profissional que você contrata para isso, e realmente é importante. Seu exemplo de pintar, o pintor vai saber fazer um trabalho bem feito. Então, o profissional da luz, ele também vai saber fazer esse trabalho. E você pode ter... Tem arquiteto da luz? É? Sim, sim. Tem os famosos light designers que dão uma contribuição nos últimos anos fantástica, porque o povo não sabe usar a luz. Você imagina que você compra um refletor de estádio para pôr na sala da sua casa. Claro. Tem gente que gosta, né? Que acha que aquilo vai. Mas Pedro, vai é tão exagerado o exemplo que parece um absurdo. Sim. Mas muitas vezes as pessoas colocam muita luz na sala e não percebem. E vivem com os olhos meio fechados porque estão forçando a vista. Então, você entender qual é a quantidade de luz ideal depende do produto que você escolheu no nosso desenvolvimento e dos profissionais que ou fazem um projeto ou entendem do que é o conforto. Então, um bom profissional da luz, ele não põe muita luz. Um bom profissional da luz não põe pouca luz. Um bom profissional de luz vai saber indicar que, ok, não adianta você fazer um escritório com as lâmpadas de filamento, porque vai ficar um charme, mas a pessoa não vai ter as condições de trabalhar. Exato. A pessoa não vai ter a condição de ter segurança para descer uma escada. Então, esse papel entre criar produtos e colocar no mercado e escolher que produtos usar, não existe à toa. É importante. É importante. Aí você falou aí sobre carros, né? Carro na rua, na calçada. Vocês também fazem, né? Ou fabricam esses faróis, né? Faróis para automóvel ainda. Não faz mais parte da empresa, ela foi dessa. vendida, não lembro exatamente o ano, mas ela foi vendida junto com... Porque agora saiu, mas nós né? entendemos exatamente porque nós fizemos durante muitos anos. Hoje você tem aí esses novos carros que estão saindo, todos eles aí com luz de LED, né? O farol de LED, aquele negócio todo. Existe uma diferença de jogar muita luz e de repente quem está dirigindo aquela luz alta do LED
na visão de quem vem no sentido contrário, Olha, ali não pode causar um grande acidente. Eu já recebi uma luz dessa aí que quase que fiquei cego ali ali naquele tem uma coisa momento. importante para te falar. Eu acho que numa situação dessa, o LED ou não LED não vai fazer a Não diferença. vai. A quantidade, e por isso que o farol alto é proibido. Né? É Uhum. claro, eu não entendo das leis de trânsito tão bem assim, mas o fato do farol alto ser proibido e Não ele, deveria ter. e ele usar no carro é porque talvez para uma emergência Exato. esse reflexo pode ser útil, mas o farol alto é proibido. Eu vou viajar no feriado e eu estive lendo, né, aquela lei que era obrigado na estrada Ah, sim. utilizar a luz de... E me atualizei vendo que em pistas duplas não é obrigatório. O que é uma pista dupla? Comecei a ler, porque eu falei, uma pista dupla, toda estrada tem uma pista dupla. Não, pista dupla é uma pista que é separada nos dois sentidos por um guardrail ou por um bloco de concreto. Na verdade, Exato. tecnicamente, eu não sei te explicar. A via simples é É, aquela que é por um sinal horizontal no chão, ou seja, aquela uma faixa linha. amarela, Isso. exato. Nas Segmentada estradas ou não. Aí simples, você tem que saber se é segmentada, se não é exatamente. segmentada. Na estrada Aí, simples, se o seu carro não tiver, agora eu não lembro a sigla, acho que é DRL, que é aquela luz diurna, você precisa acender os faróis. Se você tiver, vamos dizer, uma Castelo Branco, uma Anhanguera, uma Bandeirantes, uma Ayrton Senna, talvez eu não sei, eu sei que mudam os nomes de veículos das estradas, mas aí você não precisa. Em qualquer situação, o excesso de luz pode ocasionar um acidente. Porque ele pode tirar, por uma fração de segundos, o seu controle da situação. E claro, a reação do braço, do pé, vai ser diferente. Então, trabalhamos toda a vida com as lâmpadas automotivas e fizemos. Aqui é onde a educação do motorista é ainda mais importante. Então, os carros não são desenhados para ofuscar os outros. Começaram até a tirar um pouco aquela capacidade do motorista de regular a luz mais para cima, mais para baixo, que alguns carros exato. vieram, para justamente ele estar muito mais focado e ele passa a ser mais inteligente. Mas claro, se uma pessoa vai sistematicamente com uma pista simples, numa serra com farol alto, nós teríamos problema com o LED. Eu te explorei aqui na área automotiva. Aí você falou, não é bem o meu. Foi durante muito tempo, tá? Nós Não, não fazemos sim, mais, sim. mas ainda tenho muitos bons amigos na área e é uma coisa que a gente fez praticamente a vida inteira. Né? Eu também não sei aonde agora tem que ir. Antes era não era obrigatório, depois virou obrigatório. Você na estrada tem que acender, só ligava a lanterna, bem dizer, né? Só para falar que o teu carro estava iluminado. Quem é que não enxerga um carro ali na frente? Se você não enxergar o carro na frente, é melhor se entregar o tua CNH, né? Fique só como passageiro. Mas enfim, mas como eu nunca sei, na dúvida eu deixo lá ligado direto, acabou e fica ali. É só lanterninha também, não vai fazer muito efeito. E eu vou ficar aí te devendo aí o campo iluminado do Cambuci, Mas nós vamos procurar também, porque tá? eu quero acreditar que na maior parte do pioneirismo da história da iluminação a gente sempre teve na vanguarda, então não quero antecipadamente me vangloriar de nada, mas se não formos nós, a gente estava perto. Então, ficaria feliz, Se não for inclusive. vocês, foi Thomas Edison. Bom, ele inventou, né? A gente não discute isso, Foi Thomas Edison. Vai ver que ele é. mas essa é uma curiosidade É, vamos dizer, para as pessoas que não trabalham nessa indústria. é, O mais difícil da iluminação, até a chegada do LED, não era o produto, era como fabricar o produto. Se você entrar na área de marketing e pensar no Michael Porter, nas barreiras para entrar no mercado, a grande barreira para se entrar em iluminação eram as máquinas, era o forno de vidro e não o produto. O produto era realmente simples. A questão é como é que você inventava um sistema de produção, uma máquina que cuspisse lâmpadas de vidro, porque é um produto sim, delicado. sim. Então, historicamente, poucos concorrentes, porque o custo de capital e a tecnologia era realmente o fator limitante. A partir do momento que você vai para componentes eletrônicos e componentes de plástico injetado,
teoricamente, 2 pessoas numa garagem, ou uma pessoa numa garagem pode montar uma lâmpada de LED. E isso tem uma vantagem, porque abre o mercado, mas tem uma grande desvantagem, porque o nível de qualidade despencou. Então, uma das cenas mais bonitas que eu vi na minha vida é a curva do vidro formando um tubo fluorescente. Eu sei que rádio é um meio muito bonito, mas tentar fazer o ouvinte imaginar uma torneira colocada num segundo andar, que ao abrir, dessa torneira sai, ao invés de água, líquido vermelho, que é o vidro, em uma temperatura que eu não lembro qual é, mas vidro líquido. A queda desse vidro, tentem projetar uma curva quase em S, caindo numa calha que tem quase 400 metros de comprimento. Esse vidro fazia a curva sozinho, com as condições de temperatura e pressão, vamos dizer assim, e ao cair ele já formava o tubo fluorescente automaticamente. Pode parecer impossível, mas quem conseguir imaginar uma torneira no segundo andar jogando vidro líquido numa temperatura enorme, que fazia sozinho uma curva S, e ao cair formava um tubo. E esse tubo, durante esses 400 metros se movimentando nessa direção, formavam os tubos fluorescentes. Só o vidro dos tubos fluorescentes. Só os vidros. E esse é o sistema de produção mais bonito que eu já vi na minha vida. Vou buscar fotos para vocês, para você poder ilustrar. Você é paulistano? Eu sou paulistano. Nasceu na zona... Aqui atrás. Aqui? Não, nasceu aqui no Nasci praticamente a 3 quarteirões. Não lembro agora o nome do hospital, mas não. Promater? Não, um pouquinho mais para lá. Matarazzo? Pode ser. Pode ser. Tem Oswaldo Cruz. Bom, aqui é a rota dos hospitais. Não, pergunta assim, porque teve muita gente que ela, com o nome Tatini, podia ser meio Moca, meio aquela região, né? Perto, você conhece o bairro do Belenzinho? Conheço. Não, o bairro do Belenzinho tinha muitas indústrias, muitas fábricas de vasos. A fábrica também de enfeites de Natal, bolas de Natal. Mas antigamente elas não eram de plásticos, todas eram de vidro, aquelas bolinhas. E sabe como aquilo era feito? O vidro, exatamente nessa temperatura, eles punham como se fosse um grande canudo, e assopravam. E assopravam, iam fazendo os muranos, isso aqui. Os muranos. Exato. Ainda, se eu não me engano, existia até pouco tempo umas 2 ou 3 cristalerias, que era o nome que se dava, as cristalerias, lá naquela região da Celso Garcia, descendo algumas ruas dali, Marcos Arruda, ou Rua Catumbi, naquele pedacinho ali. E eu tive o prazer de ver isso, de ver as moças assoprando e virando o negócio de tal forma que formavam aquele bulbo fininho de bolinhas de Natal e depois pintavam, jogavam, fazia pintura para ela ficar vermelhinha, azulzinha, isso aqui, mas é vidro aquilo. Olha, vim conversar com você, é sempre um banho de cultura. Como passei 3 anos na Itália recentemente, tive a chance de visitar na região do Vêneto, toda a parte de Murano, etc. É realmente uma experiência fantástica. A minha parte da família Tatini, que veio do interior, depois de chegar da Itália, meu bisavô se estabeleceu ali no Ipiranga, perto da onde era, não sei se existe ainda, acho que não, a fábrica Coca-Cola. E tem a rua Tatini, pelo meu bisavô, que aparentemente cuidava muito bem do ecossistema dele. Então ainda carrega um orgulho enorme de saber que tem uma rua com o nome dele, o meu sobrenome. E quando eu passo no Ipiranga, por algum motivo não explicado, eu sempre faço questão de passar ali e derramar uma lágrima pela família. Então, olha, estamos em cima da hora aí, agora vai entrar já abro aqui para entrar o trânsito para nós aí. Ô Daniel, você também é um banho de cultura aqui, porque a gente fala em iluminação, acho que é tão simples, né? Vai no supermercado, vai numa loja, pega uma lâmpada, coloca ali no lugar, que ela queimou, joga fora, bota outra e deixa ali. E não é só isso, né? É muito mais.
E tudo isso que você fala é lógico, né? Só a pessoa olhar e começar a perceber, olhar as atitudes dela, vai ver que faz muito sentido essa coisa da iluminação com o bem-estar, com a própria visão. E todo mundo gosta, né, do ambiente na penumbra, por isso tem sempre um abajurzinho, desliga tudo. Só liga o abajurzinho, só deixa acesa a luz do abajurzinho, fica aquela penumbrinha. Parece que a coisa fica mais aconchegante e mais gostosa. Né? Quando fica iluminação demais, você fala, os holofotes estão muito fortes em cima de mim. Daniel, muito obrigado mesmo. Tu voltas, é? Eu volto. Convidando, eu venho. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes pelos interesses em iluminação. Sempre que eu puder ajudar ou participar, contem comigo. Tá bom, e olha, eu tenho esse material, você pode procurar também, é o primeiro campo de futebol iluminado, o primeiro jogo de futebol em campo iluminado noturno, né? Foi lá no Campo Cima, isso eu tenho certeza. Vai saber, né? De repente foi com vocês mesmo. Tomara que sim, tenho certeza que se algum ouvinte tiver algum relato, alguma fotografia, qualquer coisa sobre essa mítica partida, vamos discutir e prestigiar qualquer um que tenha contribuído para E eu ela. quero saber quem é que jogou com quem aí, quem é que venceu quem. Tá certo? Parece que foi uma vitória alvinegra, hein? Não sei, parece que jogou Pompeia, Pompeia e Bom Retiro. Vamos deixar um empate? Vamos deixar o empate, que assim a gente fica. É bom para todo mundo. Daniel, muito obrigado mesmo. E a gente está terminando o Metrópole em Foco de hoje. Lembrando que esse programa tem um oferecimento secreto, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E na sequência, aí, o Cadu vai trazer aí a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo, trânsito caótico. E nessa manhã tá calor, choveu, vai sair o sol, chove mais tarde. Então nós temos as 4 estações aí. Ficamos aqui e voltamos amanhã, ok?